Então, a gente dando sequência aqui à aula de hoje, a gente vai para a apresentação do grupo da Itália. Vocês estão em quantos apresentando hoje, gente? Só para Somos em não quatro. perder. Em quatro. Quatro. Então, vamos lá. Karina, Bárbara, Bárbara, Luciano e Luciano e Sara. Muito bem. Antes de eu falar especificamente da apresentação, eu não sei, é muito engraçado, esse negócio de ser professor, assim, não sei se mais alguém dá aula aqui nessa turma. É um negócio que às eu. vezes assim, tu tá nos lugares menos esperados possível, tu tem um lampejo assim de por que eu nunca fiz isso? Realmente, por que eu nunca fiz isso em 10 anos que eu faço isso? Peraí, desculpa. Na verdade, a primeira coisa que eu pensei foi que eu nunca entendi por que eu não pedia que vocês se avaliassem, né? Ou avaliassem, enfim, os grupos que estão apresentando. Se eu estou apresentando, eu não me avalio, os demais me avaliam. Isso é uma coisa que a gente faz rotineiramente e ajuda, porque traz vocês para o trabalho, faz com que vocês tenham que uh, despertar a criticidade, até mesmo para o que vocês vão apresentar depois, né? E eu poderia ter feito isso, poderia ter feito lá 60% da nota minha, 40% dos colegas, como é muito comum a gente fazer aí em atividades em outros cursos. Dessa vez não vai dar para mudar a regra, né? Eu não posso chegar agora e dizer, tá, então a partir de agora a nota é 60% minha, 40% de vocês. Mas no fim eu vou passar um outro desses formuláriozinhos para a gente avaliar os colegas, só para ter uma ideia. Enfim, vai servir só para ideia de como teria sido se nós contássemos assim, mas a nota não vai valer. Acho que é importante para a gente dar um retorno, inclusive, nosso para nós mesmos, eu diria. Porque tem uma certa diferença de a gente estar, de a gente tá, me desculpe, dando aula, de a gente estar junto tendo aula, tá? Então, no fim, eu vou passar um outro, mas o que eu vou pedir agora é que vocês façam o seguinte, que a gente consiga interagindo com o grupo sem atrapalhá-lo, né? Sem ter que ficar ali cortando, que é o que está nesse formuláriozinho, nesse link que eu mandei para vocês agora. Porque às vezes, por exemplo, tá bem para mim e para vocês não tá. Para mim a velocidade tá boa, eu estou conseguindo escutar bem. Não usem ele para fazer perguntas, né? Daí, geralmente a gente pode fazer por aqui, mas vocês podem dizer, olha, tá um pouco baixo, olha, tá um pouco tá um pouco confuso, e a gente consegue ir conversando com o grupo sem atrapalhar eles. Até porque daí tem eu para fazer um meio de campo aqui, olhar, né? Se a pessoa disser qualquer coisa ali, né? Que não faz muito sentido, eu vou dizer, né? Bom, aí o problema não é com o grupo, é com quem está assistindo, tá? Então é só para isso que ele está ali. À medida que for aparecendo algum comentário, eu vou descobrindo como é que, fazendo como termômetro ali e, enfim, interagindo com o grupo. Então, podem fazer uso lá, não agora, né? Claro, porque o grupo nem começou, vocês podem ir fazendo uso. Se quiserem, se não quiserem, também não precisa, né? Não tem nada para comentar, não está abaixo, não está isso, não está aquilo, ok, né? Está lá como um recurso acessório. E aí, no fim, eu passo outro para a gente dar as notas. Lembrando que eu não fico com a identificação de vocês, tá? Nem para mim, nem para passar para os colegas, né? Esse aqui avaliou mal, esse aqui não é esse o sentido. Quando eu fizer isso no presencial, eu acho que eu vou ter que ter o papelzinho com o nome de cada um, não sei. Não queria, porque eu prefiro não saber o que as pessoas avaliaram, né? Quem avaliou o quê, né? Eu quero saber o que a turma achou no geral. Mas se a gente, enfim, não pegar nome, também a gente não sabe quem entregou. Aí é só eu passar e pegando por um, enfim, isso é um problema meu para o semestre que vem. Para isso a gente só vai responder ali depois. Lembrando que não vai ter interferência na nota, mas só para a gente ter um termômetro assim de como a turma reagiu ao trabalho. Então, dito isso, passo para o grupo. Desejo uma boa apresentação. Qualquer coisa me avisem, pode ser que alguém caia, pode ser que a apresentação não funcione, isso é um meio normal, como a gente tem vivido aí. Podem ficar à vontade. Antes que a gente comece, só mais um detalhe, eu acho que a gente podia avançar não mais do que uma hora agora, nesse primeiro momento, e fazer um tempo. Se vocês identificarem que é melhor menos, melhor a gente parar aqui, porque é metade do trabalho,
só vou me avisando, tá? Só dar uma paradinha, até para não me cansar muito. Se vocês acharem que é conveniente, inclusive, fazer duas pausas, não tem problema também, tá? Só vão me indicando. O importante é que a gente não tenha muita coisa de uma vez só, que a gente acaba claramente não prestando atenção e acaba também saindo por conta, porque vai precisar ir no banheiro, vai precisar pegar uma água, né? E acaba perdendo o andar do trabalho. Então, com vocês, obrigado, tenham uma boa apresentação. Bom, a gente não pretende se estender tanto, né? Fizemos uma organização do trabalho para que seja mais leve, mais dinâmico e não seja tão cansativo também para os colegas. Então, eu queria dizer que quando eu comecei, para mim foi um prazer pesquisar sobre a Itália, sabe? Quando eu comecei a descobrir alguns aspectos, assim, uns que eu já imaginava e outros que nem tanto, eu me encantei, sabe? Gostei muito de pesquisar sobre a Itália e fiquei curiosa para provar todos os vinhos que. Não vou conseguir, porque tem muito vinho lá. Até foi uma das coisas que me chamou a atenção na pesquisa foi isso, que a Itália tem tanto vinho, tanta diversidade, que precisa de uma vida inteira para você conseguir descobrir todos eles, né? Mas o que a gente vai fazer hoje aqui é trazer os mais expressivos mesmo, né? Os que estão mais no topo, os mais conhecidos, talvez. Quando eu penso na Itália, eu já logo imagino um bebedor de vinho, sabe? Eu já tenho essa característica já comigo, assim, parece que os italianos e o vinho estão juntos, assim, a vida inteira, né? E é realmente isso que acontece, porque a produção de vinho, a gente pensa em alguma coisa assim bíblica, né? Ou até antes de Cristo, e com os romanos já tem muita influência dos gregos e dos romanos. Então você pensa que um país que produz vinho há mais de 3.000 anos, talvez, então eles têm, sabem fazer muito bem, né? Então eles já têm muita prática nisso. E E tudo favorece, né? O clima favorece, o solo favorece. Então, eu percebi também na minha pesquisa que todas as regiões da Itália produzem vinho. A Itália inteira produz vinho. Então, qualquer regiãozinha, qualquer canto da Itália, você vai encontrar uma plantação de uva, né? Então, remonta da pré-história, né? Essa produção de vinho da Itália. É produzido no país todo. A Itália, então, até era conhecida, era chamada como Enotria, né, a terra dos vinhos, pelos gregos, né, ela era chamada assim. Quando a gente pensa em grego, a gente já pensa em mitologia, então o vinho já era até um presente dos deuses, então já tem o deus Baco, que é o deus do vinho, então já é uma coisa também da Itália. Então tem muita tradição, a Itália tem muita tradição com vinho, né? Até, inclusive, eu percebi que tem inúmeras estátuas, né, do deus Baco na Itália. Regiões vinícolas, né, por toda parte, por todo o país. Um número muito expressivo que eu encontrei também, que tem cerca de 18.000 nomes de vinhos e de produtos de regiões. Então, não há lugar nenhum na Itália que não se produza vinho, né? Então, tá por tudo. Aí a gente pode dividir essas regiões, né? Que foi o que a gente fez no trabalho, que a gente percebeu, então, que tem a região ali mais ao norte, tem a região central e tem a região sul. Nesse mapinha aí que a Bárbara colocou, dá para perceber bem essa divisão. E todas essas regiões, elas são subdivididas em várias outras micro-regiões. Então, é muita diversidade, cada região tem um estilo de fazer diferente, tem as suas uvas específicas. Aí a gente entra com as denominações, né, com essas DOCG, e a DOC e a IGT, que o meu outro colega vai falar um pouco sobre isso também. Mas o que que isso significa? Que cada denominação dessa requer um tipo de fazer que o produtor tem que seguir,
tem que seguir as regras, tem que ser de determinada uva, tem que ser de determinada região. E o que eu percebi também na pesquisa é que, às vezes, é o nome da uva que tá, às vezes é o nome da cidade, às vezes é o estilo. Então, tem muita denominação. São 528 na Itália, denominações. Então, é muita coisa, é muito vinho, é muita diversidade. Então, a gente sabe que as tradições são muito antigas. Então, aí a gente tem essas divisões no vinho de távola, que é o nosso vinho de mesa, né? Que a gente chama de vinho de mesa. E aí os outros que têm essas denominações de origem, que tem esses selinhos aí na... E é interessante quando você vai observar um vinho, eu até fiz isso, fui no supermercado e fui procurar. E a gente acha, e era uma coisa que antes eu não saberia distinguir. Agora eu já consigo entender o que que isso significa e a importância que isso tem. Aí, bom, Europa, né? Então a gente sabe que as influências, né, dos países vizinhos ocorrem também. Então, isso ao norte vai ter uma influência da França, influência externa, né, trazida dos vizinhos franceses e também de outras regiões produtoras da Europa. Mas, enfim, a Itália, né, eu acho que junto com a França, é sempre muito expressiva. Então, eu acho que elas estão lado a lado ali, sempre brigando em quem é o maior produtor. Eu acho que na aula passada até a gente foi falado sobre isso, que um ano é um, outro ano é outro, né? Então, mas a Itália é muito expressiva. Então, isso não tem como não estar no topo, né? Quase que sempre, porque além de um grande produtor, um grande consumidor também. Porque eu percebo que eles têm uma relação com o vinho até como alimento, assim. Então, o vinho é muito consumido, né? Então, e tem vários vinhos na Itália também que eles são muito gastronômicos. Então, eles são muito combinam, né, com a variedade com a diversidade também gastronômica que eles têm. Então, eles têm vinho para todos os tipos de, de harmonizações, né? Tá, Karina, então. posso só complementar rapidinho? Isso que tu tá falando de ter vários tipos de vinhos para qualquer gosto, né? Ele vem também um pouco das condições geográficas que tem na Itália, né? Ela ocupa um espaço latitudinal bem grande, então ela é comprida, né? É o que quer dizer. Então ela tem influência bem forte do Mediterrâneo no sul e no norte, no centro ali mais dos Alpes, né? Então, isso dá condições bem distintas assim para a Itália, que formam em cada região ali uma combinação de clima, de temperatura, de massas e de solo enfim, a combinação é muito específica e muito variada em cada lugar, né? E é isso que contribui para que tenham vinhos tão distintos em todos os lugares da Itália, né? A gente tem um relevo montanhoso e com bastante colinas, a gente já conversou sobre isso, é bastante ideal assim para o cultivo da uva ali, né? Que tu consegue pegar uma angulação de radiação solar maior. E tem os solos, né? Vulcânicos, argilosos, calcários, arenosos. Em cada área da Itália aí vai variando. E isso acaba formando em cada pedacinho da Itália mesmo uma condição muito específica. E eu acho que até por isso que tem tanta denominação de origem, né? Porque cada lugar é diferente, tem uma particularidade, e uma uva plantada aqui vai ser diferente da uva plantada 200 quilômetros de distância daqui. Então, A só gente para percebeu complementar. que eles têm muitas uvas locais, né? Eles têm as uvas. Pois não, professor. Vou aproveitar que vocês pararam um pouquinho para eu comentar, né? Eu fui anotando uma listinha de coisas para ser ditas aqui, tá? Só complementando o que a Bárbara disse, não é só uma questão... Bom, a gente vê essas figuras aqui, sim, boa parte de entender como que eles têm tantas denominações, a gente entende por elas, né? A gente está vendo ali
com certeza 2 cenários distintos, né? Provavelmente 3, mas certamente um ali à beira do mar, que é uma coisa que as pessoas devem olhar e pensar, não, mas eu nem, na Itália não tem regiões que inclusive estão escarpadas e tudo mais na beirada do mar. Cinque Terre mesmo está ali no costado do mar. Isso é um dos motivos, né? Mas outro motivo que tem, e aí eu já faço um gancho com outra coisa que eu ia dizer, é a questão histórica. Que vocês fizeram bem, tá? Fizeram ela leve e pertinente, porque a Itália, a história que se tem para chegar ao vinho na Itália é bastante importante. Então, acho que o contexto de vocês foi muito bom. E isso faz com que eles tenham, imagina, lugares diferentes, pessoas diferentes tratando um vinho que é específico de lá, não, um vinhedo e um vinho, faz com que eles sejam muito diferentes, tá? Então, não funciona bem a gente dizer, pegando um exemplo qualquer aqui, tal coisa combina com vinho italiano. Qual vinho italiano? Que tem 1 milhão de vinhos. E aquele mapinha de vocês lá mostra, né? Que praticamente todos os lugares da Itália tem esse mesmo. Todos os lugares da Itália tem alguma região produtora, tá? E olha só, a gente sai lá do Piemonte, lá do norte, extremamente frio, e vai parar na Calábria, me falhou o nome da ilha lá, por favor, Sicília, que é extremamente quente. É claro que esses vinhos não são iguais, tá? Então, deixa eu aproveitar que eu parei vocês um pouquinho. Outra coisa que vocês falaram, sim, a Itália era conhecida como a terra do vinho, lá nos primórdios, é um fato. E vocês comentaram que eu enxergo um italiano e eu enxergo alguém bebendo vinho. Será que não foi por isso que a gente conseguiu botar vinhedo na selva? E basicamente o que se tinha na Serra Gaúcha era selva? Era. Tá? Foi por isso e por necessidade de vida que a gente teve lá produção de vinho, de porco, galinha e posteriormente polo metal mecânico. Não foi mais nada porque as pessoas precisavam fazer as coisas com as quais elas eram acostumadas e viver. E italiano viver e não ter vinho é mais ou menos a morte. É um fato. É um fato. Eu acho que eu já comentei isso com vocês, né? Se a gente fizer uma estatística, se conseguisse separar, consegue, com certeza, separar por estado, a gente já vê que no Rio Grande do Sul toma muito mais vinho do que em grande parte do Brasil, basicamente por questão de tradição, né, de imigração. E mais ainda, na Serra, a gente tem um consumo ainda maior do que porque a gente não contabiliza nada do que se toma de vinho produzido em casa, né? Então, quer dizer, esse número pode ser ainda maior, né, de quando se toma vinho nas regiões tradicionalmente produtoras. Eu tive, Pode falar. não é que eu conversei com a avó de uma amiga minha, que ela veio, né, veio da Itália, ela morou na Itália, né, então ela veio para o Brasil num período, então ela produzia, quer ver, eu até anotei o nome da região que a família dela produzia vinho lá, sabe? Aí ela me fiz tipo uma entrevista com ela me falou realmente isso, que para eles ele era não tinha quem não fizesse vinho, né? Então todo mundo fazia vinho em casa. Não, é muito comum. E eu tenho isso também bem, não vou achar aqui nas minhas anotações, mas enfim, é uma dessas micro-regiões aí. O avô do meu marido também, eles eram do Rio Grande do Sul, e lá também o avô dele fazia vinho em casa, né? A família fazia também. Tanto que eu tenho aqui na minha sala um barril que foi herança dele, que meu marido herdou, sabe? Que ele produzia vinho em casa, então era uma coisa assim, um alimento, era uma coisa muito comum, né? Então, por isso que até a gente vai falar desses imigrantes, né? Que esses de uma região específica que são o maior número, né? Que veio para o Brasil. Então, eles são teimosos, né? Eles vão fazer aqui o que eles tinham lá. Então, eles têm que, né, continuar. Então, assim, pensar no vinho é muito cultural, né? Social e cultural da Itália. Então, eu achei muito prazeroso, sabe? Descobrir coisas novas, assim, do que eu imaginava já, mas percebi que tem... Luciano, você levantou a mão, quer falar?
Sim, eu tinha levantado a mão porque a boa parte desses vinhos, do pessoal que faz vinho aqui no sul, é o pessoal que vem da região que eu vou falar um pouco, e assim, eu não tenho muita coisa para falar, é o pessoal que vem de Vêneto, né, que é dessa região. Tem uma coisa que também o professor comentou, que é essa coisa o vinho italiano, justamente. Só que todo mundo fala assim, a Itália, vinho italiano, mas a Itália é uma coisa muito que não é problema nosso, é uma coisa, eles têm umas brigas políticas assim bem marcantes assim, né, que o italiano do norte eles não são muito ajustados com o do sul, então acho que o vinho de um lado é melhor do que o do outro lado, e é treta mesmo, a comida de um lado é melhor do que a comida do outro lado, então esse negócio de falar que todo vinho italiano é bom, eles brigam lá entre eles, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, né? E uma coisa que eu ia falar anteriormente é o seguinte, que a Itália, na Europa, é o terceiro maior produtor de vinho, né? Só perde para a França e Espanha, se não falha, que eu também pesquisei. Era isso que eu só ia colocar na minha fala aí. Pode seguir, por favor. Eles são bem diferentes do que é no Brasil, né? Que a gente nem acha que o Acre fica na selva, que só tem índio, que, que, que o Nordeste é tudo certo, né? Como a gente é mais evoluído que eles, né? Isso foi uma ironia, tá, gente? Se alguém não entendeu. Mas se vocês verem, às vezes a gente tem esse parâmetro assim, né? O europeu briga feito louco, né? Vocês acham que aqueles levantes que deram lá na Catalunha eram o quê, né? A própria União Europeia é uma coisa meio mal explicada. Isso aí se reverbera numa questão que a gente vai dizer aqui. Quando eles viraram, enfim, de alguma forma, um grande país, né, como a União Europeia resolveu que ela unificou, isso aí unificou cheio de ferida. E isso aí interfere numa coisa que eu vou dizer agora. Vocês vão ver aqui, bem nesse slide que está na tela, que eles vão falar posteriormente, mas vocês vão ver ali que tem classificações, DOC-G, IGT, e esses Cs de controlada e esse T de típica, eles deveriam ter virado P de protegida ou protetta em italiano, e nem sempre, tá? DOC-G não mudou. P tu encontra, DOC-G tu não encontrou. Mas eles vão falar disso depois, eu não quero adiantar o assunto agora, tá? Eu só pontuei aqui até para a gente saber disso. E igual como foi na França, se vocês verem alguns rótulos escrito AOC, apelação de origine contrôlée, ao invés de proteger, provavelmente ele é um pouco mais velho. Não está errado, hoje eles vão usar o P ao invés do C. Aqui na Itália, esses dias eu tentei descobrir, assim, tá, mas como é que eles resolveram dizer, não, é com P, mas eu vou deixar com C, não sei, tá? Se vocês me perguntarem, falei esses dias com o pessoal da Cantu, tá, gente, como é que eles conseguiram, não sei. Tá? Talvez porque italiano é meio teimoso. E falando em denominações ainda, a Karina falou uma coisa que é importante. Não sei se vocês viram que quando eu ponho as instruções lá, eu digo em tais regiões / denominação, qualquer coisa assim. Nem sempre é o nome da região, tá? Primeiro, porque uma região grande pode ter várias denominaçõezinhas, vamos dizer assim. Isso aí foi igual que a gente viu na França semana passada. Segundo, que uma região grande pode ter um nome que não é da região. Eu quase falei uma aqui de Portugal, mas eu não quero antecipar o trabalho deles, mas vamos pensar... Ai. Bom, própria Toscana ali, o principal vinho deles é Chianti. Chianti não está bem, né? Não é o nome da região, por exemplo. Tá? Embora tenha Sim. ali... Tá? Não necessariamente denominação é o nome da região, tá? E não necessariamente toda região forma uma denominação. Esse recorte isso. de cada lugar. Sim, isso acaba tornando assim a pesquisa. Você acha que entendeu, de repente, opa, mas não é só isso, é outra coisa. Então Quando eu acaba faço as instruções, eu penso exatamente nisso, né? Tá, mas eu não posso dizer que é região, porque eles não vão entender bem. Diz, olha, pode ser uma coisa, pode. É isso aí. Uhum. E dentro de uma região, ele pode ser de denominação e ele pode ser de indicação geográfica.
quando provavelmente vocês vão falar disso na Toscana, e isso faz com que o assunto se torne ainda mais complexo, como é, tá? Não adianta a gente reduzir, não é assim, porque não é, né? Realmente é um assunto que pode ser um pouco complexo. Vou me encurtar aqui, gente, só duas coisas, que não só uma coisa a mais que eu queria dizer. Não falei que era das condições geográficas, então devolvo para vocês aí. Vou fazer mais umas anotações aí, quando der um outro momento, eu me manifesto. Tá indo bem bom, bem legal por enquanto, ao menos na minha percepção. Deixa eu ver se alguém falou uma coisa, ninguém falou nada. Tá. Então eu vou seguir. Eu vou falar então um pouco sobre a região central, que aí no Menina, caso é a Toscana. Oi, Alibar. o Luciano não quer falar das denominações antes, quem sabe, para a gente. Pode ser. Isso, eu ia falar justamente isso, ainda mais que elas estão aí na Isso, tela, isso. né? Que são as denominações as denominações de origens, que elas são que são os selos, né, de qualidades, né, que eles vão criando para poder, acredito isso, o professor pode me ajudar mais, se defender com relação à qualidade e realmente penso eu precificar o produto deles, né? Porque quando a gente viaja um pouco, você vai descobrindo que tem algumas coisas que, como eu disse, que os caras vivem basicamente, não é que nem você vai a tal lugar que tem polos de produção, de indústria e tal. Penso eu, se o professor pode me ajudar melhor, professor. Os caras vivem disso, basicamente, né? De produção ou de vinho, ou de comida, ou de alguma coisa que, né, não tem muita industrialização. Então, os caras vivem basicamente disso. Então, eles têm que se. Você vai a esses lugares e você vê vinhedos, você vê coisas agrícolas, você não vê indústrias, né? Por isso que quando o pouco que eu conheço, tá? O cara fala assim, eu trabalho na fábrica sei lá, na fábrica da Ferrari. O cara entra naquilo e fala, trabalha 30 anos na fábrica da Ferrari. Não, porque só tem aquilo ali naquele lugar, em termos de produção industrial. O restante é produção agrícola. E o cara se estende, então, basicamente, ele vai ver disso. Então, para ele se proteger, eles criaram esses selos, justamente, né, que foi colocado, que é esse IGT aí, que é a indicação geográfica típica deles, tá? De coisa regionalizada. Depois tem o DOC, que é a denominação de origem controlada, né? Vou falar de origem controlada, né? Que nessa classificação eles têm aproximadamente 700 vinhos nessa classificação, tá? E depois o DOCG, ou DOCG, não sei como é que é dito, professor, que é a denominação original controlada e garantida, que essa aí foi criada em 1992, tá? E essa é o que tem mais que tem uns vinhos que, vamos dizer assim, que são os top de linha, que são um pequeno grupo de vinhos, são os vinhos seletos, né? Que é o Barolo, que é o Chianti, que é o Brunello de Montalcino, sabe? Que é o Vada. Então, e todo mundo tenta entrar nesse grupo seleto. Eu gostaria até que o senhor me ajudasse porque se eu estiver pensando de maneira equivocada. Mas, basicamente, são essas denominações, né? Porque, como a Karina disse, todo mundo produz vinho na Itália. Tem vários tipos de vinho, tem vinhos que não tem classificação nenhuma, tem vinhos que são basicamente vinho do cara tomar para almoçar, sabe, tem centenas, posso dizer, quase milhares de vinhos e assim, e eles vão classificando, tentando, acredito que precificar melhor a produção deles.
Eu acho que essa parte de denominação, eu acredito que tenha isso, acho que seja isso que deveria ter falado. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Vou esperar vocês. Eu também. Fale, Bárbara. Não, vai lá. Eu também entendo assim, que é um controle, tipo um controle de qualidade, né, que é feito sobre esses produtos. Quando se diz que ele é de origem controlada e garantida, o controle é mais rigoroso ainda para que o produto tenha esse selo. Então, isso vai desde a colheita até o engarrafamento. Então, é todo um processo que é analisado para que aquele produto seja daquele produto, né? Que tem aquela especificação. E é um valor comercial, né? Que isso ganha. Então, pensando eu acho assim, é o commodity, né? Italiano, é o vinho. Então, eles precisam se assegurar e garantir que esse produto seja, né, excelente e que os produtores cumpram as regras que precisam ser cumpridas, e por isso, então, dessas denominações e desse controle todo que é feito. Até onde vai assim o meu conhecimento, esses selos não necessariamente, né, vão indicar a qualidade do vinho, né? Então, não necessariamente um selo DOCG vai indicar que é o melhor vinho da Itália, está ali entre os top 10, não necessariamente, né? Pode ser que sim, mas enfim. Mas quer dizer que teve todo um cuidado com a produção, com o local em que foi produzido, com as uvas que foram utilizadas para aquela produção, com os métodos ali de vinificação e tempos, e, enfim, é um conjunto inteiro de situações que formam um cenário específico que vai formar aquele vinho específico que vai ser o DOCG que só vai ter lá, entendeu? Então, é um negócio que, para mim, Gente, eu acho que é a um minha ponto bem compreensão disso importante. é os selos do terroir. Desculpa, pode. Não, pode complementar aí, professor. Não, é isso aí mesmo, tá? Uma coisa que, quando a gente for para Portugal, que eu não quero adiantar aqui, a gente vai descobrir que as denominações de origem surgem basicamente para defender. O Luciano falou qualquer coisa como defender em algum momento, que era para isso aí, tá? Só vou dar um exemplo. Ó, eu começar a falar, isso acontece. Então, eu fico tão feliz. Espera aí, gente, só um minutinho, porque voltamos. Aliás, a programação normal é quando os cachorros lá. Quando não há, tem aqui a programação quando é normal. Mas vamos lá. Você não tinha dito alguma coisa ali? Eles é um selo para defender. Eu acho que a primeira coisa é essa aí, tá? Eu vou contar um caso aí que eu soube porque acabei conhecendo, né? Em Champagne tem um museu de escargot. Aí no museu de escargot tem umas historinhas que eu não fazia a menor ideia, porque eu nunca me interessei por saber do escargot. E o que acontecia em algum determinado momento? Os caras pegavam a conchinha do escargot, do caramujo, ela é diferente em diferentes regiões. Os caras pegavam as conchinhas sem a lesminha dentro e botavam coisas como borracha, como um monte de coisas e vendiam como escargot. Quando que a França se preocupou com isso? Quando ela começou a perceber, mas peraí, tem questões de saúde envolvidas e de se expropriar de uma marca de uma região. Tá? E aí eles começaram a ter cuidado, por exemplo, com escargot. Vinho não foi diferente, tá? Só foi foi mais antigo ainda. Olha, estão dizendo que esse vinho aqui, vamos dizer que se fosse no Brasil, aí o cara faz lá em São Paulo, não sei nem porque, de que forma um vinho, ele diz, este vinho vem do Rio Grande do Sul, vinho gaúcho. Como acontece com essas sangrias, né? Que de fato vinha do Rio Grande do Sul, mas guarda pouquinho do vinho. Cantina da Serra, vem com esse tipo de nome, tentando evocar como se fosse assim uma região de qualidade. E, pelas tantas autoridades olharam, olha, gente, tá meio mal isso aí, a gente tá usando o nosso nome, a gente está perdendo de vender, e além de perder de vender, como eles estão dizendo que o que é nosso não é, as pessoas estão tomando coisas ruins e dizendo, mas esse vinho tá ruim, eu não quero mais o vinho dessa região.
A denominação de origem ela surge para isso, tá? Ela é uma certificação de tipicidade, eu vou dizer que é isso, é uma certificação de tipicidade, tá? Não é necessariamente de qualidade. É claro que quando tu tem critérios mínimos, o que tu fez provavelmente tenha um certo padrão, tenha, em tese, um pouco mais de qualidade. Mas tem muito vinho ruim de DOC-G mesmo, tá? Aqui não, agora tá caro pra caramba por causa do dólar, mas não era incomum a gente encontrar Chianti, né, que é uma DOC-G no Brasil por R$ 30. E guardava muito pouco do que é um Chianti, né, melhor. Então, mas como é que conseguiu passar pela denominação de origem? Porque fez o que era para ter feito. E minimamente fez um vinho com a cara da região, que não necessariamente precisa ser excelente, tá? E isso é tão sério, tão claro para cada região, que uma denominação pode dizer que o vinho tem que envelhecer meio ano em madeira, outra pode dizer que ele tem que envelhecer 1 ano, 2 anos e por aí vai. Cada uma diz de acordo com aquilo que fazia tradicionalmente. O que eles fazem é fazer uma leitura do que se fazia na região, tornar isso regra. Fez isso, está dentro, não fez, está fora. Quando a gente falar da Toscana, a gente vai ver que isso aí, inclusive, foi problemático em algum momento para alguns produtores. Mas vamos deixar o assunto para quando ele chegar lá. Só uma coisinha, eu anotei aqui, né? Eu joguei umas anotações assim, quase que lunáticas aqui, eu esqueci de falar sobre ela. Eu botei em algum momento ali falando da Estrada do Sabor, que é lá na Garibaldina, que é a continuação do Vale dos Vinhedos. É do lado do vale. Se vocês forem lá, a gente estava falando dessa característica do italiano de fazer vinho, tudo italiano aí que veio, né, mais do interior. Enfim, é uma colôniazinha e é incrível que todas as casas ali têm porão, né? Não sei por quê. Porque todo porão deles só tem enfim, coisa para fazer vinho. Então, isso é muito, muito nítido deles, tá? É cultural mesmo. Eu acho que todas as casas na Garibaldina fazem vinho. Toda a família faz vinho. Enfim, podem continuar. Eu queria Vinho e comentar mais uma salame, né? Só queria comentar mais uma coisa que eu vi, que eu estava assistindo uns vídeos e tal para apresentar o trabalho aqui, e daí acabei encontrando um vídeo de uma mulher, não me lembro o que ela era na vida, assim, enfim, que ela foi para Itália e comentava assim que a gente vai nos restaurantes e eles servem junto com a jarra de água uma jarra de vinho, né? Então, é um negócio muito comum, muito largamente produzido, e esses vinhos que são servidos assim em restaurante, incluídos no preço da refeição, já devem ser, inclusive, esses de mesa ou de indicação geográfica típica, né, que são menos, querendo ou não, tem um custo menor, né, que tu não tem que se adequar a tantas especificidades de produção, enfim. Só um comentáriozinho. Vale a pena reforçar uma coisa que eu comentei em algum momento. Não hoje, nem em alguma outra aula. Não existe lugar, talvez Luxemburgo, né? Talvez Rússia, que eles têm muito dinheiro, mas não existe lugar que o alto consumo de vinho é de vinho de topo de gama. Isso não existe. E realmente, o vinho que eles tomam no normal ali é provavelmente IGT, algumas vezes vinho de mesa, e vinho barato, né? Vinho de €1 a garrafa. Então, é importante destacar isso, que a gente tem essa ideia, né? Eles tomam mais e todo mundo conhece pra caramba de vinho lá. Não necessariamente, eles têm aquilo por hábito. E não são, embora, enfim, eles tenham um pouco de condições de vida melhor que a nossa, isso é bem discutível. Porque, por exemplo, eles não têm empregado, né? A gente tem, eles não têm carro, a gente tem. Enfim, são outras condições, não quero entrar nessa discussão. A alimentação deles costuma ser bastante melhor que a nossa, e o vinho está incluso ali, tá nisso aí. Tá? Não tem... E ainda assim, né, embora eles tenham mais acesso à alimentação, ter acesso à alimentação não significa que todo mundo tem acesso, não quer dizer que todo mundo tem acesso ao melhor do mundo em alimentação. Claro que não. Então, a população normal, vamos dizer assim, toma um vinho mais barato mesmo. É assim que funciona. Esse é o popular vinho da casa, o Bárbara. Você vai tomar o quê? Eu quero o vinho da casa. Toda vez que chegar no restaurante, me dá um vinho da casa. Vou ter que Já que ir pra Itália interrompemos pedir um aqui, vinho pra casa. hoje está bem participativo, assim,
quebra um pouco, né, a monotonia, traz as pessoas para o debate. Mas o que eu queria dizer, só para vocês terem uma ideia, é muito comum na Itália, no Brasil não pode fazer isso, inclusive é uma burrice. Na Itália, tu pode ir na vinícola e sair, vou dar um exemplo meio idiota, né? Tu pode levar essa garrafinha lá e dizer, enche de vinho para mim. E aí eles te vendem 1 litro do vinho direto do tanque. Claro que isso não dura, né? Mas nem precisa, porque eles vão chegar em casa e vão tomar, vão levar o galãozinho lá de 20 litros, vão levar para casa e vão tomar. Eu digo isso para vocês entenderem como é comum, como é normal, como é natural para eles ter o vinho cotidianamente. E, claro, ter alternativas baratas de vinho. Uma é essa aí, né? Quando tu tirou o preço de garrafa, de rolha, de caixa, de tudo mais, tu mesmo foi lá, tu mesmo buscou e levou para tua casa, o preço do litro vai lá embaixo. E isso é bem comum para eles. Isso mostra quanto eles têm possibilidade, assim, não é bem possibilidade, mas quanto eles de fato demandam por vinho. Tá? Aqui no Brasil isso não é permitido. Isso. Até pensando na Idade Média, onde o consumo de água era duvidoso, porque a água não era limpa e tal, era um problema, era o líquido consumido, né? Ou era vinho ou era cerveja. Aí é bem típico das famílias, né, dos mais ricos tomarem vinho e os mais pobres tomavam cerveja, né? Mas era o líquido que se tomava. Como, sei lá, como suco, eu acho que até as crianças deviam de tomar também. E então, né, o consumo é muito expressivo, né? Então eu quero falar um pouco sobre a região central da Itália. Aí entra então a Toscana, que é uma região bem famosa. Ali no slide tá os destaques ali dos vinhos, né, que são mais conhecidos mundialmente, né, enfim. Então, o que acontece na Toscana? São colinas, né? Então a produção muito boa, o cultivo é em colinas, tem muita concentração de luz, foi o que a Bárbara falou, né? Essa insolação que favorece. Então, ali na Toscana, então, temos o Chianti, famoso Chianti, né? Que é o vinho que tem essa denominação de origem controlada e garantida. Esse vinho é feito com a uva Sangiovese, que é, assim, acho que a mais produzida na Itália, a mais comum, mais produzida. Porém, ele pode ser 80%, né, de Sangiovese e pode ter 20% de outras uvas. Que aí, no caso, entra até umas uvas que não são tradicionais, não são originárias da Itália, né? Aí, no caso, que veio a Cabernet e a Merlot. Mas também tem a Canaiolo e a Colorino, que são daí italianas, que também podem ser misturadas a Sangiovese, que resulta nesse Chianti. O Chianti, ele tem o Chianti clássico, que é né, o top dos tops, e tem mais 7. Onde foi que eu anotei isso? Tem mais 7 regiões que produzem o Chianti. Então, tem essa denominação como Chianti dessa região, né? A Toscana também temos o Montalcino. Aí tem o Brunello de Montalcino, que é o também famoso, que também é feito de Sangiovese. Porém, eu fiquei confusa, Juscelio, porque acho que assim, eu entendi que o primeiro Brunello, que foi designado com esse nome de Brunello, que queria dizer que a uva era Brunello, mas percebeu-se que era de uva Sangiovese. Porém, depois deixaram que ficasse esse nome Brunello de Montalcino como nome, não como que Montalcino é a região, né, a cidade. Então, mas a uva não é Brunello, é Sangiovese. Eu fiquei confusa, não entendi direito, mas chamavam a uva de Brunello, é isso? Então, aí, bom, eu gostei desse comentário. É a hora que eu me vingo, eu digo, viu quando eu disse que vocês iam usar? Eu não vingo de ti, eu digo assim, sempre aquela coisa, mas para que tanta coisa? Então, lembra quando a gente falou lá atrás de clones de videira? Sim, Igual como a gente, o que acontece com a gente aí, por exemplo, câncer de pele por causa de sol, radiação solar é mutagênica.
Tu tem uma das grandes possibilidades de a gente ter variação em viticultura é essa aí, né? A gente ter uma videira que acabou mudando determinada brotação, acabou se expressando diferente, porque teve mutação genética. Como eu posso arrancar um pedaço da planta e plantar, diferente da gente, né? Que eu não posso arrancar um dedinho e plantar e nascer outro Juscelio, graças a Deus, não seria muita desgraça para o mundo. Mas, enfim, vamos lá. Se eu tivesse a planta, como eu tenho essa possibilidade, eu consigo replicar aquele clone que aconteceu num único galinho. E replicar aquela variedade diferente. Né? Desde um clone, que é uma variedade que é muito parecido com aquela variedade, mas talvez tenha aí um cacho um pouquinho maior, ou um pouco menor, ou produza um pouco antes, ou um pouco mais tarde, por aí vai, até mutações a ponto de eu ter uma variedade diferente. Uva Itália, uva Rubi e uva Benitaca são mutações uma da outra, né? E todas elas surgiram da uva Itália. É o caso aqui, tá? Não é de mutação, mas de clone. Sangiovese é uma das uvas que mais tem variabilidade genética. Então é muito comum tu encontrar diferentes clones de Sangiovese produzindo coisas muito distintas. Eles tinham um que eles chamavam de moreninho, né? Brunello. Os nomes tão engraçados, né? Mas que era o tal do Brunello, que era um clone, tá? Assim como eles têm Sangiovese grosso, Sangiovese, já não lembro mais nem os tantos nomes que eles chamam, era um clone. A rigor é um Sangiovese um pouquinho especial. E o vinho em si é caríssimo. Inclusive, é um dos melhores vinhos que eu já tomei. E outra coisa, só aproveitando que eu interrompi, tenham cuidado aqui, gente, quando vocês verem aqui, destaque para Montepulciano, porque a gente vai olhar Montepulciano e a gente vai lembrar de um vinho que a gente encontra no supermercado ali, Montepulciano d'Abruzzo, que é outra coisa, tá? Que é uma uva. Montepulciano aqui, região, tá? A Toscana tem um negócio que chama-se Vino Nobile de Montepulciano, que se tu olhar assim, sem saber, o que tu imagina que é um Montepulciano a uva, né? Não, é Sangiovese, só que está na denominação Vino Nobile de Montepulciano. Aliás, esse é um dos casos em que o nome não necessariamente é o nome da região, né? Montepulciano até a região, Isso. mas a Eu denominação não chama percebi isso também. Montepulciano, chama Vino Nobile de Montepulciano, tá? Então, cuidem que É. tem essas No caso da Toscana, essas confusões. No caso da esses Toscana, troqueis, exatamente isso. Montepulciano é a cidade, né, de Montepulciano, que temos, então, o vinho nobile de Montepulciano, tem o Rosso de Montepulciano, que ele é um vinho que não, como que se fala, mais jovem, né, que se consome ele mais jovem, e o Brunello já é um vinho de guarda, né, que é um vinho com potencial para envelhecimento. Aí de Abruzzo, que é a Montepulciano de Abruzzo. Abruzzo é outra região e lá se faz o vinho com a uva Montepulciano. Então, Montepulciano é uma região é uma cidade da Toscana, porém Abruzzo é uma uva. Então, eu até achei um no Bistec. Então eu comprei ele porque eu estou ansiosa para provar também. Foi o que o meu orçamento permitiu, era o mais barato que tinha de todos eles lá, mas eu quis realmente experimentar, porque eu não tinha essa consciência antes de perceber essas denominações e de perceber até essa questão de ou é uva, ou é região, ou é o que esse nome que está ali, né? Então, agora eu já consigo distinguir, pelo menos os italianos que eu pesquisei, eu já consigo distinguir. Tá, então falando mais sobre a Toscana, lá a gente teve a questão dos super toscanos, que é interessante também a gente entender que o que aconteceu? Alguns produtores, isso na década de 60, alguns produtores estavam insatisfeitos assim com a fama, né, do vinho deles. Então eles resolveram fazer uma coisa diferente. Vamos arrumar esse negócio aqui. Aí eles começaram a plantar uvas que não eram originárias, né, ali da Itália. Então, o que eles fizeram? Pegaram as uvas francesas e foram plantar ali. Porém, isso não era permitido, né? Com todas essas denominações aí, não se podia fazer isso, misturar com uva que não era dali. E eles, então, foram chamados de os fora da lei, que isso é bem famoso também, né? Essa questão, né, da Itália.
Só que esses vinhos começaram a tomar conhecimento geral e o pessoal começou a gostar e começaram a ficar famosos, e até que eles conseguiram daí então o registro também, né, nas denominações. Então, os super toscanos, por algum tempo, eram os fora da lei. Aí se tornaram também vinhos bem expressivos, né? Ficaram aí famosos e tal, e são ótimos vinhos também, que esses são os. Então, essas são as da Toscana, são as principais características, né? Que temos esses vinhos. Deixa eu ver o que mais. Sobre a Toscana. Enquanto tu Ah, dá uma olhadinha, eu vou tem comentar essa questão super toscana é os brancos interessantíssima, também. porque tínhamos a denominação, e aí tá o porquê, né, que a denominação não atende, porque você tinha um negócio que é extremamente restritivo, porque afinal de contas certifica uma forma de fazer vinho tradicional. Aí o que que fazia se eu quisesse usar uma uva diferente? O que que fazia se eu quisesse usar a mesma uva, a mesma Sangiovese e quisesse envelhecer menos em carvalho? Não fazia. Rebaixava teu vinho para vinho de mesa. Aí os caras dizendo, não pode ser, eu estou fazendo um vinho das minhas melhores uvas, eu estou fazendo um vinho que é tão bom quanto aquele, e às vezes eu estou fazendo da mesma forma, como diz para um Doc G, só que estou usando Cabernet Sauvignon, que não era permitido. O que eu faço? Aí eles chamaram de Toscana IGT, tá? E criou um nome paralelo que é o Super Toscano. Então, normalmente quando a gente vê ele Toscana IGT, provavelmente seja um desses Super Toscanos, não obrigatoriamente, tá? Mas provavelmente seja. Que são alguns dos meus vinhos preferidos. Com certeza não, e na maior parte das vezes eles são mais caros que um Chianti, por exemplo. E aí isso aí põe uma contradição, né? De o DOC ou o DOC G ser uma coisa para que certifique qualidade, na verdade não, certifica tipicidade. E a gente vê que dentro, e mesmo dentro de uma DOC G, tu pode fazer vinhos sob o mesmo selo, bem melhores e mais exclusivos, e vinhos normais, vamos dizer assim, tá? Eu acho esse ponto bem importante de perceber. A Toscana foi um dos grandes exemplos que isso aconteceu. Vocês vão ver que em Portugal aconteceu algo parecido. Uhum. Então aqui a gente está falando de vinhos tintos, né? Então a Toscana é cerca de 70% da produção, então é de vinhos tintos. Mas a uva branca mais comum, então na Toscana é a Trebbiano e a Malvasia, que também produz vinhos brancos envelhecidos em barricas de carvalho. Também tem uma boa difusão com esses vinhos. Aí então, ainda na região central, temos Abruzzo, que é esse vinho que eu encontrei no supermercado. Lógico que lá tinha outros também, mas não era para o meu bolso, né? Hoje não podia. Então, esse vinho, Montepulciano, então foi o que a gente falou. Confunde um pouco na hora da pesquisa, mas depois a gente consegue entender que é também o nome de uma uva, né? O que eu posso dizer de Abruzzo? Que é também. Ai, agora não vai dar para voltar naquele mapa, né, Bárbara? Mas fica para o outro lado, então, dá. Isso. Então, ela fica para o mar, já para o lado do mar Adriático, né? Então, já é outra característica, né, de solo, de temperatura e tal. Então, lá temos o vinho mais expressivo, então, esse Montepulciano de Abruzzo. O que me chamou bastante atenção foi que lá é essa produção mais de vinhos gastronômicos também, né? Porque existe uma certa rusticidade, eu acho, ali na produção dos vinhos. Então, acaba sendo os vinhos mais jovens, os vinhos para acompanhar as refeições mesmo. Montepulciano, então, que é o nome agora, a gente está falando o nome da uva, é a segunda uva mais cultivada, né, na Itália, atrás da Sangiovese, que é a primeira uva mais cultivada. E em terceiro, a gente tem a Barbera, que daí é de outra região, mas também entrou aqui na minha pesquisa. Aí, seguindo, na região central, temos a Emília-Romana, que aí nessa região que a gente conhece o tão famoso Lambrusco, que é feito aí. A uva se chama Lambrusco, né? Então,
É um vinho, é um vinho tinto, porém é um vinho espumante, né, Lambrusco. A região da Emília-Romana é bem famosa também, conhecida por outros produtos, né, além do vinho Lambrusco. É a região que tem o parmigiano, né, o queijo parmigiano reggiano, o presunto de Parma também é de lá, e o aceto balsâmico também é de lá. Aí quando você faz uma relação assim, é gastronômico mesmo, né? Quando você faz uma relação toda cultural e social da, né, de tanto dos alimentos como dos vinhos, você acaba entendendo, né, por que que são vinhos mais gastronômicos, então, nessa região, né? Na Emília-Romana, então, o que que acontece ali? 50% é planície, né, do território do cultivo das uvas, 25% colina e 25% montanha. Ali, então, tem uvas Barbera, tem a Croatina, tem a Bonarda, tem a Sangiovese, a Lambrusco, que aí é da região, assim, ó, o mais expressivo, que é o que tem a denominação, né, de origem. E daí tem as Moscato, Trebbiano e Albana. Aí nessa região são 26 denominações, e como eu falei, a Lambrusco é a mais expressiva, né? Deixa eu só perguntar se eu acho que travou o slide em Abruzzo ainda, tá? Tá em Abruzzo. Eu acho que, na verdade, Eu é que acabei não incluindo, eu acho. não, a gente não incluiu, a gente isso. colocou Não tem problema, só falei porque talvez tivessem, às vezes trava para vocês não e para a gente sim, só para não só quis complementar a investir região tudo. central, que Tá, não tem problema. conforme a tua divisão lá do trabalho das regiões, entrava Toscana e Abruzzo, né, na região central. Aí eu só quis complementar com a Emília-Romana, que é da região central também, a Umbria, que também Marche e Lácio. Lácio eu achei interessante a produção ser assim menor e não ter tanto, né, apesar de ter 30 denominações ali, mas fica próximo de Roma, então eu acho que é uma região mais urbana também, aí acaba, né, não sendo tão expressiva nessa região. Na hora da pesquisa eu achei isso, sabe? Então, na Umbria, destaca-se os vinhos brancos, possui 15 denominações na Umbria. Em Marche, a viticultura é a principal cultura, né, de plantação, né, a principal. Possui 17 denominações. Por que se planta muita uva ali? Justamente por causa disso. Os terrenos são nas encostas, então eles são inapropriados para outras culturas. Eles não conseguem plantar outra coisa a não ser uva, né? Então essa foi uma coisa que me chamou a atenção dessa região. E Lácio, que é a região de Roma, né? Que também a maioria são de vinhos brancos. Eu acho que o que eu tinha para pincelar da região central era isso. Tá bem, eu não sei se Aproveitando vocês aí querem avançar mais um pouquinho ou fazer um intervalo. O que tu acha, professor? Vamos mais um pouquinho? podemos, se ficar bom para vocês, a gente pode dar uma paradinha agora. Vocês que mandam. E também, O assim, se pessoal vocês puxando. acharem que é melhor até fazer mais de um intervalo, também não tem problema. A gente pode fazer mais duas, enfim, duas sessões do trabalho, não tem problema nenhum. O tempo está aí para vocês, tá? Só vou aproveitar que vocês comentaram alguma coisa, eu ia comentar isso antes, acabei não comentando. Na verdade, vocês, o grupo percebeu bem, né? Na verdade, o que a gente faz aqui é um esforço para que vocês tenham alguma ideia, e é bem isso, tá? Não é toda a ideia, alguma ideia do como se estruturam esses países, essas regiões, e que vinhos têm. Para, por exemplo, chegar na prateleira e entender que o Montepulciano da Abruzzo não é um vinho Nobile de Montepulciano, são coisas bem distintas. E eu sei que isso aí não vai ser assim, a gente não vai resolver aqui nessa unidade, assim, né? Vocês vão sair e vão saber tudo, não vai, né? É só um esforço para a gente conseguir, ao menos, localizar onde essas informações estão de uma forma correta e minimamente olhar para a prateleira dos italianos lá e entender. Olhar para aquela garrafa de vinho transparente chamado Frascati e entender que isso aí veio lá do Lácio, na região dos Castelos, que é um horror, para a minha opinião.
ácido e inexpressivo. Tanto que é um vinho bem barato. E é mais ou menos para isso. E também que vocês consigam fazer algumas relações, assim, de olhar e entender por que será que os vinhos do norte são mais ácidos e mais difíceis de cultivar, por que os do sul são mais fáceis, por que aqui para a gente chega bastante vinho barato de regiões mais do sul da Itália ou de regiões do norte que produzem um bastantão que não é grande coisa, como o próprio Bardolino, o próprio, como chama, Valpolicella, que chega aqui para a gente bastante coisa barata e meia boca. É basicamente por isso. Tá? Então, esse é o esforço que a gente faz aqui. A gente está indo bem hoje, está indo bem tranquilo. 9,48, vamos dizer que é 9,50, né? Daquela a margem de erro do Ibope aqui. Não, daí seria 10 minutos mais. Voltamos 10 horas, foi isso? 10 minutos só? Então tá. Então eu vou interromper aqui, a gente faz mais um bloco e depois a gente continua. Bem.